Salve, salve, querido terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 1, que tem como tema urbanização. Unidade essa que está entre a página 352 a 359. Quando nós falamos de urbanização, nós estamos nos referindo à urbanização, ela é utilizada para caracterizar o processo de passagem da população do ambiente rural para um ambiente urbano, né? Também se utiliza essa palavra para se referir a aspectos inerentes a uma infraestrutura de equipamentos urbanos. Eu estou falando, por exemplo, como rede de água e esgoto, pavimentação, né? Vias pavimentadas, parques e jardins, etc. Na geografia a gente utiliza mais o termo para se referir a esse processo de passagem, né, da população do ambiente rural para o ambiente urbano. A partir disso, nós definimos o processo de urbanização. Mas o que vai estimular efetivamente a urbanização? A urbanização no Brasil, ela foi estimulada por alguns elementos, alguns fatores, melhor dizendo. Nós temos o êxodo rural, né, a migração da população do campo para a cidade. Isso é um elemento, ok? Nós tivemos a adoção do Estatuto do Trabalhador Rural, ou seja, o trabalhador no campo ele começa a ser resguardado pelas leis trabalhistas. Se por um lado isso é ótimo, porque resguarda o trabalhador, dá acesso, etc., a uma série de benefícios trabalhistas, por outro, os fazendeiros, os donos dos proprietários rurais, eles não aceitaram muitos trabalhadores. E isso foi problemático, né? E nós tivemos, agregado a isso, o êxodo rural ele é um reflexo, né, da mecanização e automação no campo. O que é isso, professor? É quando se começa a utilização de máquinas e essas máquinas substituem a mão de obra. Simples assim. Tá? O Brasil ele adota um critério um tanto quanto particular, né, para definir o que é cidade. No Brasil, a cidade ela é definida como a sede do poder político-administrativo, né? Então, se cidade é sede do poder político-administrativo, ou seja, uma sede de uma prefeitura, eu posso dizer que no Brasil há 5.570 cidades, ok? A ONU ela adota um critério distinto, diferente. A ONU ela adota um critério quantitativo, o número de habitantes, né? Então, de acordo com as Nações Unidas, cidade é um aglomerado com mais de 20 mil habitantes. A gente percebe a partir do gráfico da população urbana e rural no mundo que de 1950 a 2050, né, existe um processo de maior concentração da população em ambiente urbano. Percebemos que entre 2005 e 2010 a população urbana ela ultrapassa a população rural, tá certo? E isso é um processo, isso é um fenômeno não exclusivamente nacional, mas global também, tá? As cidades, elas acabam muitas das vezes se especializando, né? Então, por exemplo, as cidades elas desenvolvem atividades econômicas como comércio, indústria, turismo, etc. Ou culturais, administrativas, religiosas, entre tantas. Essas atividades permitem identificar uma função para a cidade, né? Dentre suas funções, nós podemos dizer que uma função religiosa, como é o caso de Aparecida, uma função industrial, como é o caso de Volta Redonda, administrativa, turística, como é o caso de Porto de Galinhas, tá? As cidades elas acabam tendo essas funções, ok? Algo que a gente precisa também destacar é que nos países subdesenvolvidos essa transição da população do campo para a cidade ela foi muito rápida. Logo, houve um crescimento desordenado, né? A população ela acaba ocupando muitas das vezes áreas que não são as mais adequadas para a ocupação. No caso do Brasil, a gente tem muitas favelas, né? E
a questão das favelas não é só um exemplo brasileiro, a gente percebe isso na Índia, na Colômbia, a gente percebe isso no México, né? A gente percebe isso em Bangladesh. Existe um processo de ocupação de áreas que não estão muito propícias à população, mas que muitas das vezes são mais baratas, tá certo? Outro fenômeno que a gente tem que destacar é o fenômeno da conurbação. Que trem é esse, professor? Eu trago um exemplo muito claro disso. Eu peguei aqui no Data Rio uma imagem, né, com Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro e o município de Nilópolis. Tem como identificar o que é um e o que é outro? Se não tivesse aqui designado, né? Não teria como, pela imagem, né? Então a conurbação nada mais é do que o crescimento horizontal de cidades, no caso Rio de Janeiro e Nilópolis. A gente não consegue distinguir o que é um e o que é o outro. Assim, há uma espécie de fusão entre duas ou mais cidades vizinhas. Então a conurbação é isso, é um casamento. O que separa o município do Rio de Janeiro e o município de Nilópolis, no caso em questão, é o Rio Pavuna, né? O Rio Pavuna separa o município do Rio e o município de Nilópolis. Outro elemento que a gente tem que destacar, aí está mais relacionado ao desenvolvimento de uma cidade principal, vou pegar o estado do Rio de Janeiro como exemplo, e a sua região de entorno. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ou melhor, a partir da década de 70, houve um esforço administrativo para criar aquilo que nós chamamos de região metropolitana, né? Que se define como conjunto de municípios integrados socioeconomicamente a uma cidade principal com serviços públicos de infraestrutura comum. É o caso, por exemplo, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro tem região metropolitana? Evidentemente que não. São Paulo tem, o Distrito Federal tem, enfim, Fortaleza tem. Diversas são as regiões metropolitanas. Mas a gente consegue perceber a partir do mapa que o Rio de Janeiro ele é a metrópole, né? Ele exerce o papel de referência em relação aos demais. Então, quem faz parte da região metropolitana? Itaguaí, Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi e por aí vai. Petrópolis, tá? Essa galera, ela interage cotidianamente com o Rio de Janeiro. Quantos trabalhadores saem desse município do entorno e vêm para o município, né, para a metrópole e regressam diariamente, tá? Então existe esse entendimento. E aí o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele é a metrópole, que é a cidade principal, a cidade mãe, né? A cidade que possui muitas das vezes os melhores equipamentos urbanos, né? Ou de uma região do país. Então nós temos esses exemplos. No Brasil, a metrópole, ela corresponde a pelo menos 15 metrópoles, né? O IBGE ele vai definir como 15 metrópoles, e dentro dessas metrópoles há uma hierarquia, né? Nós temos uma grande metrópole nacional, que é São Paulo, e outros tipos de classificação de metrópole. Então, o processo urbano, as metrópoles, né? A concentração das metrópoles no mundo. E um outro elemento que é interessante também, que a gente deve destacar, é uma megalópole. Professor, o que é isso? A megalópole é um fenômeno urbano, urbano, que se refere à conurbação, ao casamento entre duas metrópoles. Repetindo, a megalópole corresponde, melhor dizendo, ao casamento, ao agrupamento de grandes regiões urbanizadas, constituídas em um espaço polarizado por duas ou mais metrópoles, tá? Então eu pego um exemplo claro dos Estados Unidos, né? Boston e Washington, Boys e Washington, é o exemplo clássico disso. Nos Estados Unidos nós temos 3 megalópolis, né? Nós temos a Boys Washington, Chicago, Pittsburgh e São Francisco e San Diego, ok? No Brasil está em processo de desenvolvimento, né?
uma megalópole possível seria Rio de Janeiro e São Paulo. Ou uma megalópole mais viável ainda, Rio de Janeiro e Campinas, que Campinas é uma metrópole também. Ou Rio de Janeiro e Santos. Quer dizer, existem cenários, né? Mas o que pode estimular a consolidação de uma megalópole? E aí a gente tem que abordar a questão dos equipamentos de transporte, né? Uma integração e interação muito importante entre essas duas metrópoles. Aqui eu botei mais um exemplo de Tóquio, né? E aí nós lidamos com o conceito de rede urbana, tá certo? A rede urbana, ela corresponde ao conjunto de cidades que se articulam, né, entre si. Isso é uma rede. Então, as cidades, quando estão articuladas, elas acabam sendo... Então, a rede urbana a gente pode ter dessa forma, como uma articulação entre cidades. E essa articulação ela se dá por meio de troca de serviços, de deslocamento de mercadorias, entre outras coisas, né? Tecnológica e por aí vai. Então, a partir dessa rede, a gente também estabelece uma hierarquia, né? A hierarquia ela corresponde a uma classificação segundo a influência das cidades. Então, a partir disso, a gente pode definir como uma hierarquia urbana. Pode ser entendida também como um processo de centralidade, né, de uma cidade sobre outra, sustentada pela sua estrutura de equipamento urbano, serviços, atividades econômicas e a importância política. Então, aqui nós temos o modelo da hierarquia tradicional e o modelo da hierarquia mais recente, né? Há um estudo do IBGE de redes urbanas de 2018 que ele apresenta, né, uma variação dessa nova região de influência do Brasil, né, de acordo com as cidades, evidentemente. Então, de acordo com o IBGE, nós temos 15 metrópoles, né, e aí uma grande metrópole nacional, que é São Paulo. No degrau abaixo, nós temos uma metrópole nacional, que é o Distrito Federal, Rio de Janeiro, e metrópoles. Após as metrópoles, dentro de uma hierarquia, nós temos as capitais regionais, os centros subregionais, os centros de zona e centros locais. Isso de acordo com o IBGE. Queridos, espero poder ter ajudado vocês. E eu deixo uma questão para vocês. Pesquisem sobre a megalópole brasileira, né? Qual megalópole está mais propícia para a formação? A Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas ou São Paulo e Santos? Pesquisem essas formações e tragam o que vocês têm de levantamento, tá? Então, a pergunta que eu deixo para vocês é quais megalópolis ou qual megalópole está, melhor dizendo, qual megalópole está em um processo mais avançado de desenvolvimento. Um grande abraço a todos e até uma próxima.